Olá, tudo bom, pessoal? Bem-vindas e bem-vindos ao Conversa Ria, ou a estreia do Conversa Ria. E daqui a pouco eu vou chamar o Walter Ugumãe, que será com ele essa estreia. E antes de a gente chamar o Walter, eu quero passar alguns recados que são essenciais aqui pra gente. Que vamos lá. Foi. Então é isso, eu vou passar uns recados antes para quem ainda não conhece a Ria Livraria. A Ria Livraria fica em São Paulo, no bairro do Sumarezinho, e ela foi inaugurada agora em fevereiro. Aí devido à pandemia e ao isolamento, estamos fazendo muitas coisas online. E vários eventos, várias publicações, editorações, além de futuramente fazer uma sessão de entregas para as pessoas. Então, daqui a pouco, o Walter Ugumãe vai entrar. Só queria dizer aqui muito obrigado aí por todo mundo estar assistindo, seguindo, compartilhando. E vai ser incrível. Vou chamar o Walter aqui. Chamando ele. Então é isso, pessoal. Walter! Jorge, como você está? Tudo bem? Saudade imensa, Walter. Pô, como Igualmente. é bom te Senhor, rever. senhor grande contista, Imagina, você é um grande escritor que eu admiro muito. você também, você Walter, também. Walter, muito obrigado pelo convite. Essa é a estreia do Conversa Ria, que é um programa de entrevistas feito pela Ria Livraria. E muito bom essa estreia contigo. E vamos conversar sobre as questões de literatura, cultura, desse momento que a gente está vivendo. E enquanto o pessoal está chegando, eu queria te falar assim que é um prazer imenso, claro, e perguntar como estão as coisas por aí, como está o Walter Ugumãe nesse isolamento, nessa pandemia aí. Vamos começar com essa pergunta. Sim. Então, olha, antes de mais, obrigado. Fico muito orgulhoso por inaugurar com você este seu novo espaço, não é? E desejo toda a sorte para a livraria, para a Ria Livraria. Espero que dê muito certo, que muita gente compre livro, que muita gente descubra o milagre que livro é. E, e depois, sim, eu estou bem, assim, vamos assumir já o essencial. Eu acho que estou no contingente dos privilegiados que podem ficar em casa, que podem trabalhar a partir de casa e que no imediato não sinto ainda assim os efeitos de todo este paro, de toda esta preocupação, inclusive já económica, não é? Porque neste momento Portugal conseguiu uma performance admirável, a gente conseguiu, claro, muitas pessoas morreram, muitas pessoas estão sofrendo, doentes, o vírus não é menos perigoso aqui do que é no Brasil, mas teve um modo, assim, o governo agiu muito rápido ou suficientemente rápido para não ser um governo imbecil, não é? E inclusive criando meios públicos, digamos assim, para acudir as pessoas e para há subsídios prometidos, há descontos, descontos desde logo há uma relação diferente com os impostos, com as rendas de casa, Sim. todas as contas, digamos assim, estão sendo meio adiadas, parceladas, para que as pessoas que estão sem vencimento neste momento possam ficar mais confortáveis ou com menos medo. E então o que acontece é que nós estamos, inclusive, já meio amenizando até. Eu estou um pouco preocupado
com esta amenização dos modos, as pessoas estão saindo mais à rua, os valores de contágio desceram drasticamente, a gente está com menos de 1% de crescimento de contágio por dia, por isso é muito pouca gente aparecendo de novo, não é? Contaminada mas pronto, estamos assim, estamos assustados como o mundo inteiro está, mas parece que estamos melhor do que a maioria dos países e mesmo muito melhor do que, por exemplo, a vizinha Espanha, que está Sim. traumatizada, não é? A Espanha vai sair muito traumatizada do que aconteceu. Sim. E tem além da Espanha, também a Itália, que foi um dos principais focos também, o epicentro. Tem uma carta sua que você escreveu no dia 19 de março Uhum, de 2020, claro, para o Intercept Brasil, uma carta aos brasileiros. Queria ler um trechinho que é até um uhum, pouco profético, seu, ok. que é o trecho é o seguinte: se eu estiver escrevendo do futuro, percebam que não falo mais de uns dias adiante. Estamos, talvez, 15 dias à frente. São os 15 dias que tem para salvar o vosso país, o Brasil, de uma derrocada sanitária e econômica, sem comparação com nada que viram até agora. Isso no dia 19 de março. Walter, agora que estamos no futuro dessa carta, aqui vai o meu pedido de socorro. O que faremos com essa desumanização aqui no Brasil de certas pessoas, certos governantes? E como você tem acompanhado esse perigo? Como você está se sentindo? Porque o Brasil você tem uma relação muito grande com o Brasil. E Uhum. como você está se sentindo nesse momento, Walter? Você sabe que eu chego a um ponto eu fico incrédulo, assim, eu não consigo acreditar quanto mais os brasileiros vão ainda suportar, assim, o que é necessário que aconteça, que o governo inventa ainda para que o Brasil inteiro entenda o grotesco a que está submetido, não é? Porque é suficientemente mau o passarmos pelo desafio da pandemia. Agora, passarmos pelo desafio da pandemia com um governo tirano, absolutamente. É porque o governo Bolsonaro nem é uma tirania convencional, daquelas que a gente entenda que estão para simplesmente extorquir dinheiro de uma forma linear, assim, como se fosse um bandido competente, um bandido comum, competente, até do lado do mal admirável, como se fosse um vilão admirável. Não, é um vilão só ridículo, assim. Vocês têm um Sim, vilão que é só um bobo, assim, um imbecil destituído de inteligência, não sabe nem falar, dá a sensação de que não consegue mover os dois braços ao mesmo tempo sem se desmontar, sem criar uma pane no interior do mecanismo, não é? É tão humilhante, assim, é uma coisa tão desclassificada, um vilão tão desclassificado, que parece um quadrinho, assim, feito pelas antigas edições do Morumbi, não é? Parece uma coisa inventada por uns quadrinhos bobos. Então, eu cheguei a um ponto eu não consigo mais, assim, eu acho que se não caiu com tudo o que já foi mostrado, não é? Com todas as provas que já foram levantadas, tantos dias depois da morte de Marielle, eh, eu já fico aqui, até Moro já desmoronou, já fica. Não dá para entender, Jorge, sabe? Eu acho que é do fora do absurdo. É assim, uma coisa. Eu acho que o Brasil atual, a política do Brasil atual, é um livro que ninguém escreveria, ninguém inventaria uma coisa tão esdrúxula, tão absurda, porque ninguém acreditaria, nenhum leitor acreditaria numa história tão sem nexo, não é? Num presidente tão desprovido de qualquer inteligência, não é? Não é? O cara não tem nenhuma inteligência de imagem mínima, não faz uma cosmética mínima, é assim
É assim aquele bobalhão orgulhoso de ser ignorante, de ser burro mesmo, é assim o cara burro e orgulhoso de ser burro. Então, eu acho assim, aquilo que a gente vê a partir daqui é muito isso, assim, como é que é possível a pandemia abater-se sobre um gigante como o Brasil e o gigante ficar Exato. entregue a uma mentalidade de formiga, assim, né? Sabe? É como se está sendo conduzido por uma formiga com um cérebro raquítico. Isso até reflete, porque nesses momentos de isolamento, de pandemia, perdemos grandes nomes da cultura, da literatura, e nenhum pronunciamento, nenhuma palavra de conforto, mesmo para as vítimas do Covid, que está crescendo cada vez mais. Não existe palavra de conforto desse governo, do próprio presidente, só briga generalizada. Mas, sabe, Walter, eu entendo perfeitamente. É uma coisa que não dá para entender, esses mínimos, essas pequenos pensamentos está infectando, para dizer assim, um continente, um país assim, do tamanho de um continente que é o Brasil, sabe? E é Você sabe que incrível isso. aqui eu fico, às vezes fico comparando. A gente aqui o nosso sistema é sobretudo ministerial, ou seja, nós temos um presidente da República, mas há um governo Sim. e o presidente da República é meio que um juiz fiscal, digamos assim, um fiscalizador, mas a ação executiva está entregue ao governo, está entregue ao primeiro-ministro, é a figura do poder propriamente dito. E eu fico Uhum. comparando, nós temos, como Primeiro-Ministro e como Presidente da República, temos duas pessoas elegantíssimas, seguríssimas, que transmitem Sim. uma paz infinita, leitoras de livros, cultas, que sabem do cinema, sabem das artes plásticas, pessoas que quando se dirigem ao público se dirigem de modo simpático, relaxado, calmo, mas solene, não é? Tratando as pessoas por cidadãs e cidadãos do meu país, trazendo sempre uma afirmação de esperança. Mesmo assim, Jorge, a gente fica tentando encontrar defeitos e a gente encontra defeitos e a gente, no momento certo, critica primeiro-ministro, critica presidente da Ah, República, não, sim, claro. porque a gente vai encontrar sempre defeitos, vai ter sempre ali algum problema. Mas, E a liberdade de expressão. mas o ponto de partida é a profunda educação, sabe? Assim, uma política de missão em que a gente pode ver-se mais ou menos na ideologia, mas não está nunca em causa a humilhação do povo, não é? A humilhação das pessoas, a humilhação da ciência. Muito ao contrário, todos os dias a gente ouve o agradecimento reiterado aos cientistas, aos médicos, às equipas Total. que sabe, não fica dando assim palpite de coisa que ele não sabe. Assim, o primeiro-ministro sempre divide as tarefas e pede que seja ministra da Saúde a esclarecer sobre dados específicos, concretos, técnicos. Então, quando eu vejo assim o que acontece aí no Brasil, o Bolsonaro sempre falando assim, meio entrando de um carro, saindo de um carro, nunca nada é muito formal, nunca nada é muito organizado. Quando é organizado, parece assim a família metralha, não é? Assim, uma coisa meia, Hum, como eu digo, é exato. muito quadrinho, é Uma muito máfia, uma real. gangue, assim. É um gangue, assim, um gangue familiar, não sei. Então é muito Uhum. deprimente, muito deprimente. Não sei como o Brasil não cai num pranto, não é? Porque a resistência do Brasil é assinalável, é assinalável. Agora só, depois que a gente teve esse desabafo, mudando um pouco de assunto, eu falei lá no começo que a Conversa Ria tem um apoio da Ria Livraria, uma livraria que começou agora esse ano. Quero aqui mandar um abraço e um beijo para o Marcos Benucci, que é o proprietário, que é um sonho, foi um sonho dele construir essa livraria. Ele construiu, e nós, com um grupo, uma equipe maravilhosa, com Ian Oviedo, Jarbas Galhardo, Morgana Kretzmann, conseguimos fazer
realizar essa Ria Livraria, né? Que é a livraria que fica bem no anexo da Mercearia São Pedro, que é um Uhum. bar famoso aqui em São Paulo. Eu queria saber, Walter, sua relação com livrarias. Acho que muitos não perguntam para os autores se ele frequenta no mundo antigo, antes do isolamento, É, se ele frequenta a livraria, como que ele gosta de conferir os livros, como que é o seu costume com livrarias, Walter? eu adoro livraria e eu frequento muito, assim, as livrarias de mais perto, das melhores livrarias de mais perto de minha casa. Eu sou muito assíduo, eu vou muito. E eu divido-me um pouco entre livraria grande, daquela que eu acho que vou encontrar tudo o que é mais óbvio, e, vou ter acesso às novidades todas, mas depois também frequento muito algumas livrarias de nicho, sobretudo duas livrarias aqui no Porto que são muito ligadas à poesia, livrarias que se especializaram assim obstinadamente, assim, Legal. como profissão de fé, ou profissionalizaram-se na poesia. E então encontro aquelas muito pequenas editoras, edições de autor, coisas que não entram no circuito comercial, algumas coisas que até são meio não têm nem o depósito legal, não têm nem assim, não passam um bocadinho fora dos esquemas. Tem até uns projetos de livros que são simplesmente oferecidos, assim, que ficam num canto da livraria e você pega com consciência e você leva aqueles que não tiver, o que você tiver interesse. Então, eu gosto muito dessa relação das livrarias, muito soltas, muito livres. Mas Uhum. eu gosto de frequentar a livraria sozinho, assim. Muita gente fica ou quer acompanhar, ou outro amigo que seja também escritor, ou que também seja muito bom leitor, ou muito leitor. Eu odeio ir à livraria com alguém, porque eu não suporto que fiquem chamando a atenção. Oh, lê esse, lê aquilo, lê mais este, lê mais aquilo, porque eu quero isso só, Sei. eu quero só ler o que eu quero ler, assim, sabe? Assim, não, fica aquela gente assim, passando para mim, receitando assim, o mapa, mapeando as grandes leituras da sua vida, e eu acho isso um saco. Eu acho isso bom para a gente ler numa revista de domingo, num jornal em que a gente fica vendo o que é que os outros gostam, mas no momento em que a gente Uhum. vai gastar dinheiro e que a gente pensa assim, vou comprar 3 livros, 5 livros, um livro, seja o que for, eu quero ir assim naquela pura liberdade. E eu já disse assim, houve uma vez que teve uma senhora que me acompanhou num evento, a gente teve um tempo livre, eu pedi para passar numa livraria, e ela ficou tão sugerindo coisas que eu não conseguia nem olhar, assim, eu estava procurando algumas coisas específicas e queria muito descobrir alguma coisa que me chamasse a atenção pela minha natureza, mas ela estava tão histérica, assim, tão entusiasmada, que eu disse: se há coisa que eu sei fazer é estar numa livraria, e se há coisa que eu acho que ainda sei fazer é comprar um livro, assim. Então eu peço, por favor, deixe que seja eu, assim, a comprar, Excelente. a comprar um livro. Então é dessa maneira que eu frequento livrarias. Eu frequento fugindo, assim. Eu uso muito um boné, eu ponho assim um boné, um chapéu, assim, muito em frente aos olhos, e eu acho que até fico com. Eu quando fico calado, eu tenho um ar muito antipático. As pessoas pensam que eu sou antipático, assim. E então Ah, a você tá no pessoa seu fica com momento. medo de mim e não chega perto e pronto. Não, você tá no seu momento de escolha, porque é aquela coisa de você abrir o livro. Eu gosto muito de ver a primeira página para me pegar. O escritor tem que me pegar na primeira página, assim, na livraria. Depois, se eu gostar ou não, eu vou ler em casa para saber. Mas a primeira página é o que vale. Eu queria saber, assim, e a sensação sua quando você viu o seu primeiro livro numa livraria, assim, como foi? Foi muito. É muito doido, né? Assim, uma coisa, ao mesmo tempo que tem essa maravilha inacreditável. Eu lembro que a sensação que eu tive é que eu estava meio como que nu, assim,
na prateleira lá, assim, esperando. Assim, dá uma vulnerabilidade muito grande. Assim. Quando eu editei meu primeiro livro, eu tinha 24 anos. E era um livro de poemas. E, e então, ainda que a poesia seja toda ela uma sinuosa maneira de nos identificarmos, ela não diz, não diz a verdade, mas pode sugerir verdades. Eu fiquei muito com a sensação de que quem lesse aquele livro ia estar vendo o meu diário íntimo, assim, ia ter acesso ao meu banho, né? Ao meu banho diário, quando eu não tenho nada em cima do corpo. Então, isso foi um certo susto, assim, uma maravilha muito assustadora, porque Ah, que ótimo. é, e até nas apresentações, quando fizemos alguns eventos em que eu tive de dar a cara pelos poemas, era bem complexo, assim, no início havia muito a impressão de que, enfim, de que alguma coisa ali estava errada, assim, que eu devia escrever o livro no meu canto e você devia de ler o meu livro no seu canto, sabe, assim, no início não dava para misturar muito. Depois normalizou, hoje não tenho E, problema e com uma, isso. e algo interessante também, que eu gosto muito de conversar contigo, quando você está aqui no Brasil, ou quando a gente troca uma ideia, mesmo online, é essa sua relação, e o primeiro contato, a sua primeira vinda ao Brasil, e o primeiro contato com os escritores aqui no Brasil. Sim, Eu lembro que foi assim, você veio assim com dinheiro do trabalho, gastou, pagou a passagem, veio, não sabia onde ia ficar. Conta um pouquinho eu dessa fui, labuta do escritor, do jovem escritor Walter Ugumãe aqui no Brasil, por favor. eu sonhei assim umas férias no Brasil, passei muitos anos a sonhar umas férias no Brasil, e então quando eu viajei pela primeira vez de avião, assim em adulto, podendo escolher um destino, eu juntei o dinheiro que eu consegui e eu comprei uma passagem para o Brasil. E tenho um grande amigo que tinha vindo da Ilha da Conceição, nos arredores de Niterói, e eu podia ficar alojado na casa da avó dele, na Ilha da Conceição, e então assim fui. Mas eu tinha muito essa ansiedade na altura era muito difícil, não havia, a internet era ainda muito rudimentar, e a circulação das coisas era muito rudimentar mesmo. E então tinha muita Aham. ansiedade por entrar em livrarias brasileiras e comprar coisas, trazer poesia recente brasileira. Havia muito pouca coisa editada em Portugal, o acesso era quase nenhum. E, e então eu lembro que eu entrei, na altura não havia ainda redes sociais, não, isto foi em 99, Nossa. 1999, por isso 20 anos, há 20 Eita. anos. E eu lembro de ter entrado num espaço de conversa, o que a gente chamava de MIRC na altura, e havia várias salas, havia muitas salas, aquilo era muito confuso, era uma coisa que eu nem usava, não sabia muito usar aquilo, não tinha nem computador. Eu precisei de aceder àquilo num computador emprestado, num computador de uma pessoa amiga, e eu entrei numa sala e eu coloquei e disse assim, olha, gente, eu fui a uma sala que supostamente era no Brasil, disse, gente, eu vou estar no Brasil do dia tal ao dia tal, gosto muito de poesia e adoraria encontrar alguém que gostasse de poesia também. E na altura teve um cara que disse, eu também gosto. Eu escrevo também uns poemas, assim, mas você vai estar aonde? Eu disse, vou estar em Niterói. E ele disse, eu vivo em São Paulo, mas se você quiser vir a São Paulo, será muito bem-vindo. Então ele passou um e-mail, creio, e depois pelo e-mail passou um contacto de um emprego que ele tinha, assim, e esse cara era Marcelino Freire, e eu fiquei assim, na altura, eu era um autor muito novo, o Marcelino era um autor muito novo também, então éramos muito desconhecidos, éramos. E, mas com o Marcelino, eu viajei de São Paulo, viajei do Rio de Janeiro para São Paulo para encontrar Marcelino, e sem saber nada, praticamente nada dele, tinha apenas os telefones e a garantia, ou assim, a promessa de que ele me receberia
e me levaria a conhecer algumas livrarias. E eu fui muito, muito doido. E a verdade é que com o Marcelino a gente fez várias leituras. Eu estive em algumas livrarias e conheci Evandro Afonso Ferreira, Marcelo Mirizola, muitos autores assim que hoje são perfeitamente conhecidos, não é? O próprio Marcelino hoje um dos meus heróis aí no Brasil, um dos grandes heróis da literatura brasileira e contemporânea no mundo, um dos autores que eu mais gosto. E você não sabe, claro, mas aqui a produção tá me falando que Marcelino está aí. Nós pagamos uma passagem, ele está aí, ele vai tocar a campainha daqui a pouco aí. Ah, Vai... eu não saberia onde é a Brincadeira, casa da minha brincadeira. mãe. Brincadeira, Seria Walter, mas o suposto ele Marcelino. chegar aqui, porque aqui a casa da minha mãe é resto de chão, não tem elevador, e Marcelino é muito mal de pegar elevador. Mas brincadeira, ele deixou uma pergunta para você. Ele Ah? deixou uma pergunta. Ele falou assim, ele pergunta para você, depois da pandemia, que palavra entra para o seu dicionário e que palavra sai? Hum, há muito vocabulário, não é? Que não existia, que agora a gente fala, não é? Isolamento social é muito bizarro, não é? Como assim social, mas ao mesmo tempo isolamento? Mas eu acho que uma palavra que se tornou muito frequente para mim e que eu cumpro, que é assim o meu desígnio para me proteger e para proteger a minha mãe, é confinamento. Eu tenho sido fiel à ideia de estar confinado. Acho uma palavra meio antiga que a gente não usaria, eu não usaria no tempo pré-pandemia, pareceria alguma coisa meio de organizar coisas dentro de gaveta, mas, mas acho que é uma palavra que fica. Vai ser a forma como eu vou lembrar este tempo vai ser através desta expressão do confinamento. Um, uma palavra que me começa a enjoar, porque já é uma palavra muito perigosa, uma palavra muito piegas e que eu acho que está a ser usada com muita desfaçatez, porque está a ser usada sobretudo com mentira, é esperança. Eu acho que não vou Ah, suportar, eu suporto cada vez menos essa ideia de, ou esse discurso dos que chegam e dizem assim, vamos ter esperança, isso vai ter sol, vai ter futuro. Sim, mas não podemos esquecer que estamos eventualmente à porta da pior crise das nossas vidas, a total. crise mais violenta de que teremos memória, e por isso a questão não é bem ter esperança, a questão é a resiliência e exigir de facto resultados a partir dos governos. Ou seja, neste momento, eu não quero um governo que me fale de esperança, eu quero um governo que me dê garantias, tanto quanto possível, de que está do nosso lado, não é? Está no lado da população e não propriamente do lado da grande finança que vai tentar tudo por tudo para criar ilusões e nos explorar. Estamos recebendo aqui perguntas. Aliás, eu quero mandar um beijo, um abraço para Karine Souza, que está me ajudando nessas colheitas de Você não está perguntas. sozinho, Jorge? O confinamento Não, não tô tem sozinho. fronteira. Não, tô sozinho, tô sozinho. Eu tô com o computador aqui aberto. Ela tá me mandando via WhatsApp aqui. Tô Ok, sozinho. ok. É, tem o perfil Submarino, com dois Bs. Pergunta, Walter, além do Marcelino, que autores brasileiros você costuma ler? Bem, Além do Marcelino, o Evandro e o Mirizola que você citou. sim, há muitos clássicos assim que eu obviamente li com encanto, não é? Talvez até na primeira idade, digamos assim, o Jorge Amado, que é muito essa coisa de boa de começar, não é? Educativo, ao mesmo tempo exuberante, corajoso. Eu sou muito a favor do Jorge Amado.
Mas, obviamente, Machado de Assis. E depois, quando eu comecei lendo mais poesia, exigindo mais da poesia ou mais da literatura, eu encontro assim Guimarães Rosa, é um dos nomes que mais me fascina pela sua complexidade, pela sua bravura em inclusive deturpar, acrescentar, maltratar a língua portuguesa, fazer com que ela seja mestiça. Isso marcou-me muito na leitura dele. Clarice Lispector, mais tarde, já na universidade, quando eu teria Uhum, claro. 23 anos, li a Clarice Lispector, mas depois corro muitos os poetas, fixo-me muito na poesia, tento acompanhar a poesia brasileira, tem muita dificuldade em encontrar os livros, porque as edições muitas vezes são pequenas e a partir de Portugal torna-se praticamente impossível de comprar os livros, mas eu vivo fascinado assim pela nova poesia, desde logo muita poesia das mulheres. A Natasha Félix, por exemplo, que tem apenas um livro que eu acho muito, muito bom. Ela é muito boa, É, Natasha. é. E Angélica Freitas, por exemplo. Tem uma que eu amo de paixão, que ela escreveu uma coisa assim, uma provocação, uma conversa que nós tivemos. Ela escreveu uma coisa chamada A Menstruação de Walter Ugumem. E ela chama Carla Diakov. E Sim, ela tem conheço a umas Carla. coisas, ela tem umas coisas publicadas aqui em Portugal. Eu creio que ela até tem alguns livros publicados em Portugal que não foram publicados no Brasil, ou que ainda não foram, ou foram só mais tarde. E ela tem a menstruação de Walter Gomes saiu na Macondo. E eu acho a Carla Uhum. incrível, incrível, incrível. Ela é uma sujeita assim, uma figura toda original, toda indisciplinada, toda impossível de classificar, assim, uma coisa muito muito nova que nunca deu num homem, assim, não tem nenhum homem comparado. Ela desenha com a sua própria menstruação. Então as capas dela são umas manchas, umas figuras, umas Vênus que ela faz com o sangue da sua própria menstruação. Por isso, não tem homem para fazer uma coisa parecida. Claro, isso é fantástico. É muito genuína, assim, muito brava. Eu adoro a Carla Diakov. Eu fico muito à espera que ela seja uma grande estrela no Brasil, que o Brasil inteiro a conheça. Aqui tem a Nathalie Assunção, que Sim, autores e autoras portuguesas você indicaria, você indica, né? Eu vou, assim, aprimorar falando autoras. Indica autoras pra gente. Estou falando muito de homens. Vamos falar de é. autoras também. Então eu diria assim, no mundo da poesia, nas contemporâneas há mulheres absolutamente maravilhosas, estreadas nos últimos 10, 15 anos. Então, uma é Andreia Cefaria. Andreia Cefaria. Outra, a Cláudia R. Sampaio. Curiosamente, as duas com ali uma letra emudecida, mas a Andreia Safaria e a Cláudia R. Sampaio são duas das mulheres que eu mais adoro. Depois há uma chamada Margarida Vale de Gato. Elas são todas naturalmente muito diferentes, mas o que acontece é que há uma libertação do assunto feminino que não acontecia até agora. E eu acho que isso também é o que me interessa na poesia feminina das brasileiras e de outros lugares, como por exemplo das espanholas. Conheço muitas e também me parecem excepcionais. E, por exemplo, a Cláudia R. Sampaio trabalha a partir de um ponto de vista da perturbação mental, porque ela é bipolar e é diagnosticada com uma depressão crónica, e ela trabalha muito essa questão da doença mental, não é? De padecer de uma doença mental. Mas, ao mesmo tempo, é de uma força que ela relaciona-se com este mundo dos homens sem propriamente necessitar do feminismo. Ela é o indivíduo completo, porque com toda a sua perturbação,
ela a única coisa que precisa seria da cura e não propriamente do amor, não propriamente do homem ou do padrão masculino. Então, acaba por ser um feminismo, acaba por ser o lugar de uma mulher, mas é um lugar muito original, assim, muito corajoso e que eu admiro muito. E o. Vai, fala, desculpa, continua. A Andreia Cefaria é outro tipo, é como dizer, outro manifesto feminino, que também não é exatamente um manifesto feminista, mas é um manifesto feminino porque é inteligência pura, ou seja, um discurso de uma mulher que é ela própria detentora da sapiência, do conhecimento, e por isso ela está colocada como, se quiseres, como filósofa, ela mesma e última. E por isso eu gosto muito do que está a acontecer ao discurso das mulheres, porque eu escrevi há uns tempos que acho que este é o século das mulheres, no sentido em que era o que faltava, digamos assim, ainda ao mundo, que é o aparecimento de uma geração que já não pedisse licença aos homens. Porque é óbvio que nós tivemos, ao longo de toda a história da humanidade, tivemos mulheres incríveis, exemplos absolutamente apaixonantes. O Brasil tem na Clarice Lispector um dos nomes mais eternos e admiráveis, mas as mulheres ao longo da história da humanidade aconteceram como epifanias. Raramente se ergueram, ou eventualmente nunca se ergueram como uma panorâmica, uma geração que permitisse uma panorâmica gigante, como se fosse finalmente um padrão que se impõe ao mundo. E eu acho que hoje é isso que está a acontecer. Você hoje não tem uma poeta boa ou duas, você tem uma infinidade de grandes mulheres a trabalhar, de grandes mulheres discursando, e aquilo que elas vêm dizer, eu acho que nenhum homem poderia ter dito, então não foi dito nunca, não é? Você pode ter aproximações em mulheres anteriores, mas com a força e com como dizer, com a consciência com que as coisas hoje estão a ser feitas, eu acho que nunca aconteceu na história da humanidade. Então estamos a viver sim um tempo muito importante em que se perdem muitos valores, em que se problematizaram muitos valores, mas de algum modo também se estão a impor valores que foram sempre desprezados. E isso passa pelas mulheres, passa pela comunidade LGBT, passa, por exemplo, com a questão negra, por exemplo, com os povos negros. Por isso, o perigo nos valores de que nós tanto falamos e de que tanto se falou, por exemplo, nos anos 90, o perigo dos valores tem sobretudo que ver com a perda de valores entre a comunidade branca, mais ou menos padronizada e eventualmente cansada. Ontem, quer dizer, você viaja muito levando a sua literatura, né? Levando para o mundo as suas escritas. E nesse momento está parado, né? Estamos isolados. Falo de novo dessa questão da pandemia, né? Só que algo curioso que você conseguiu fazer com o seu perfil no Instagram, que abrange o mundo todo, que são as fotos dos seus leitores com seus livros, né? Isso é muito bonito, né? O que você acha que a sua literatura vai te levar ainda mais para Marte, para a Lua, Walter? E conte um pouquinho sobre essa campanha que você está fazendo no seu Instagram, de falar dos Sabe seus que leitores também. isso começou por um rapaz assim que eu até vi uma vez ou duas assim aqui de perto do Porto, que enviou uma foto e ele já tinha abordado uma vez ou outra e eu achei, vou eventualmente agradecer o carinho dele, é um leitor muito assíduo, muito apaixonado pelos meus livros, vou agradecer publicando a foto dele. E antes que eu publicasse, algumas outras pessoas tinham enviado fotos muito semelhantes, abraçando o livro, segurando o livro,
eu pensei, eu vou publicar estas várias fotos, se as pessoas me enviaram, eu vou agradecer publicando estas fotos. O que aconteceu foi que, depois de eu ter publicado as primeiras, a Sim. coisa viralizou de alguma maneira e, assim, por cada fotografia que eu publicava, eu recebia 20. E então eu comecei a receber, neste momento, tenho literalmente milhares de mensagens para abrir. Milhares. 4.000, talvez 5.000 mensagens com imagens. Houve um dia ou outro que eu tentei publicar 30 fotografias, assim, para tentar dar ali um avanço, assim. E eu agora fiquei com este encargo, este problema agora de ter tanta fotografia para publicar, que eu vou levar anos a fazer isso. Vai levar muito tempo, não tem como Ah, publicar 5.000 mas não, fotografias é em alguns maravilhoso. dias. Mas, mas eu acho que o mural tem ficado lindo. É muito, sabe que é muito comovente, assim, para mim. Veja, eu estou na casa da minha mãe. Foi nesta casa praticamente que eu cresci, assim. Eu estou a gente tem esta casa desde os meus 14 anos, talvez. Eu estou com 48, vou fazer 49. Por isso, a gente veio para aqui quando eu teria uns 14 anos, 13 talvez. Foi aqui que eu escrevi todos os meus primeiros textos, os meus primeiros livros, os meus romances. Eu escrevi aqui muita coisa, muita coisa. E por isso, neste tempo em que eu estou aqui confinado, de algum modo eu estou regressando muito ao menino que eu sempre fui, assim, à pessoa que eu sempre fui. E fico muito com aquela sensação de que, como estou no ponto de partida, dá a sensação de que tudo é ainda meio começando, como se eu não tivesse escrito ainda livro nenhum, como se não tivesse nunca ido ao Brasil, como se não houvesse nada senão um caminho assim possível, que parece muito improvável. Então, quando eu passo no Instagram e vejo aquelas pessoas, eu corro o dedo assim, vendo todas aquelas pessoas segurando os livros, dá muita vontade de chorar, assim, de pensar assim, Ó, caramba, né? que, é, que mas fala, retorno, né? desculpa. Não, é isso, é que retorno, né? Que beleza de retorno, não podia ser mais bonita, não podia ter um retorno mais bonito do que sentir, inclusive, a expressão cuidadosa, carinhosa, amiga de pessoas que eu nem nunca vi. Então, é de facto muito bonito. Tem um trecho aqui, é o trecho final do A Máquina de Fazer Espanhóis, que diz assim: a enfermeira entrou, aproximou-se de nós, perguntou: o que sente, senhor Silva? E eu repeti: angústia. Sinto angústia. Sempre tem a pressão do próximo, sempre tem aquela pressão do próximo livro contigo. Ainda existe essa angústia, uma autocobrança do próximo livro, Walter? Sim, cada vez pior, assim. No início, quando era mais novo, tinha, tinha a sensação de que, enfim, todas as ideias eram possíveis, todas as ideias dariam um bom livro, havia muitos caminhos que eu quereria ainda percorrer. Curiosamente, depois de 7 romances, de muitos contos, muitos poemas, muitas ideias não parecem mais suficientes, assim. Muita coisa não parece mais suficiente. Seria suficiente, eventualmente, para fazer um livro médio ou até um livro igual, não é? Assim, alguma coisa que logo à partida fosse pensada para ser como foi isso ou como foi aquilo, Uhum. mas não é essa a minha, nunca foi a minha intenção fazer uma espécie de reprodução de alguma coisa que já escrevi. Por isso, eu sempre quis escrever um livro que parecesse tanto quanto possível escrito por outro autor. Assim, não é possível isso, eu sei, mas
mas eu quero muito, e o que me faz sofrer no momento da decisão e do arranque de cada livro é convencer-me de que estou a escrever algo que faz falta àquilo que eu escrevi. E então é muito frequente eu simplesmente deitar fora, assim, eu ir escrevendo e deitar fora, começar outra vez, porque não é distinto o suficiente daquilo que eu já fiz. Então, a angústia está E, sempre. Eu acho que o indivíduo que não escreva, que não escreva a partir desse medo, que não tenha um certo medo, eu acho que ele corre o risco de não saber o que está escrevendo. sem dúvida. E falam sempre do processo criativo, aquele processo criativo. Além de escrever, o autor precisa trabalhar no texto. Ah, Como que é o pós-escrito seu? Como você trabalha nele? E coloca também uma pergunta da Isabela Goulart, que ela deixou. E qual que é o papel do editor no seu trabalho de escrita? olha, eu escrevo muito já final, assim, eu não entrego o livro sem estar muito seguro que ele está acabado, assim, eu não fico meio, eu não tenho aquela coisa de pedir para ler, para ir afinando, acertando. Não, eu próprio vou fazendo essa moderação, digamos assim. Eu leio, inclusive estou meio, porque eu estou escrevendo, eu estou meio rouco, porque eu leio em voz alta para encontrar a cadência, a respiração. Então fico lendo, 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 lendo. Eu passo o dia lendo em voz baixa, assim aqui, mas lendo, lendo, lendo. Eu digo que leio em voz alta, mas baixa, porque eu não quero que ninguém ouça. Assim, eu encosto ali a janela e eu fico dizendo o texto ao quarto vazio, no segredo do quarto. E com isso eu vou catando tudo, assim, eu vejo a repetição das palavras, a repetição que me interessa, a repetição que eu não quero aceitar, que eu não posso aceitar, eu vejo as vírgulas, eu vejo tudo isso. Então, normalmente, quando eu entrego o livro ao editor, eu peço apenas que me deem uma opinião. A maior parte das vezes recebo uma opinião, assim, Walter, gosto muito, ou Walter, gosto mais daquele livro, ou Walter, identifico-me menos ou identifico-me mais. Às vezes há uma coisa ou outra que me dizem, olha, eu não sei se diria, se nesta passagem não escreveria mais 5 linhas, acho que passa muito rápido, há uma síncope aqui muito rápida, mas raramente passa muito disso, assim. Os meus editores, normalmente, até pela estranheza das coisas que eu escrevo, assim, Uhum. as poucas vezes em que me sugerem alguma coisa, não é algo assim, não é algo assim que parece muito, nem sempre me parece fazer sentido, eu fico assim meio, não, a frase é estranha mesmo. Eu lembro-me na desumanização, há uma frase em que eu digo, e andamos por ali acima, andamos por ali acima. E na altura alguém na editora me dizia, não, mas não se pode dizer andamos por ali acima, devíamos dizer fomos por ali acima, porque o que tu É. queres dizer é que fomos por ali acima, fomos pela montanha acima. E eu disse, não, mas eu quero, mas é isso mesmo que eu quero dizer, é que fomos por ali acima, mas eu não quero dizer fomos, quero dizer andamos por ali acima. É uma formulação mais poética, menos habitual, mas é isso que eu quero que esteja escrito. Então, normalmente são estas estranhezas assim poéticas que podemos debater, assim, mas eu creio que tenho uma certa sorte de entregar os livros e ficar, assim, a partir do momento em que entrego os livros, eu fico liberto para outro texto. Oh, que maravilha. E Val, estamos chegando no final, já estamos quase no Sim. fim dessa nossa estreia. Foi maravilhosa essa nossa conversa. E só queria avisá-los que na quinta-feira, dia 14 de maio, às 17 horas aqui no Brasil, vamos ter um Conversa Ria com JB Medeiros.
JB Medeiros, jornalista, biógrafo do livro do Belchior e do Raul Seixas. Ele também vai falar do novo livro dele, chamado O Último Pau de Arara. É um romance novo que ele vai publicar em breve. E Walter, eu quero agradecer imensamente a sua presença, o seu nosso Obrigado, eu, bate-papo, Jorge. mesmo que pouco, mas isso foi maravilhoso nesse momento que a gente está vivendo. Vou trocar ideia cada vez melhor. Eu sinto assim como sinto falta de falar bom dia para alguém na rua, sabe? Então esses momentos singelos são fundamentais. E eu gostaria aqui de agradecê-lo por essa presença maravilhosa aí, por Muito participar obrigado, eu, Jorge. Obrigado. desse primeiro Conversa Ria. Muito obrigado, muito obrigado. Fico muito honrado. E sorte e coragem a todos. E muito obrigado. Eu às vezes vejo aqui os comentários meio correndo. Eu sou meio. É, eu também. Não sou muito bom assim de ficar muito atento. Não consigo ler a tempo. Mas obrigado pelo carinho. Vejo muitos corações e sinto o carinho de quem assistiu. Muito obrigado por isso e sorte para as próximas conversas RIA e, e muita resistência aí no Brasil e resistência a todos em outros lugares também. E aqui para falar que a gente te ama, viu? Te amamos Obrigado. muito. É E tenho duas recíproco. perguntas. Tá, eu tenho duas últimas perguntas para lhe fazer. Sente saudade do quê? Desse momento? Do que você sente saudade? Olha, eu sinto muito saudade das pessoas, muita saudade dos amigos. Assim, todas as noites eu saía para o café, há 24 anos que eu frequento o mesmíssimo café, e era um hábito diário, assim, de todas as noites. E então sinto muita falta de ficar ali entre aqueles amigos, sendo insultado e insultando, como fazemos sempre. E, e depois da simples coisa de não ter medo. Era a Nina Simone que dizia que ser livre é não ter medo. É. E então acho isso assim, acho que enquanto não for possível sairmos sem medo, acordarmos sem medo, não vamos poder exercer a liberdade. Então, eventualmente é isso. Sinto falta dos amigos, das pessoas e sinto falta da liberdade. E a primeira coisa que você gostaria de fazer depois da pandemia? Levar a minha mãe a jantar nos nossos restaurantes favoritos, a todos, para comermos aquelas coisas maravilhosas, ir ao sushi, ir ao vegetariano aqui de Matosinhos que nós adoramos, que a gente vestir-se, pentear-se, para assim um ar assim de quem vai a uma festa e ir comer comidas boas, porque a gente fica muito cansado de comer essa comidinha quieta de casa. Estou tentando fazer a dieta para não virar outra pessoa. Eu também tô tentando me organizar, mas tá uma loucura. É muito duro. Só uma... Ah, fala, desculpa, termina, Não, Walter. então é isso. É assim, eu como estou com a minha mãe aqui, acho que a primeira coisa que eu faria assim, se solto finalmente, seguro, em liberdade, era passear com ela e, e só isso assim, de estarmos bem. Maravilha. E um último recado aqui, a Ria Livraria tem uma revista eletrônica. Vocês podem conferir aqui no link na bio do Instagram. Foi a primeira edição, foi lançada há 2 semanas, então é uma revista eletrônica. Tem texto da Cidinha da Silva, do Chico Sá, do Ian Oviedo, do Marquinhos, da Morgana, Semayá, Camila. E também quero falar que logo depois dessa nossa conversa, vai ter um vídeo de indicação de um livro do escritor Ian Oviedo. Ele sempre grava um vídeo, logo depois das entrevistas, ele grava um vídeo para a gente deixar como indicação de livro. Walter, muito obrigado novamente, valeu mesmo de Obrigado. coração. Saudade imensa de ti, viu? Igualmente, Jorge, obrigado. E vamos nos ver em breve e vamos finalmente nos abraçar, viu? Um grande Espero que abraço, sim, um beijo espero que enorme. sim.
Muito obrigado, viu? Cuide-se. Obrigado. Obrigado. Até breve. Até breve. Grande abraço. Obrigado, pessoal. Um beijo a todos e todas. Tchau.